Olá pessoal, mais uma vez, meu nome é Fábio Almeida, sou técnico de suporte da Nasajon Sistemas. Muito bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o 13º salário no Persona SQL, mas antes eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Então, por favor, se vocês estão me ouvindo, deem um ok no bate-papo. Muito bem, pessoal. Então, antes de você começar a fazer os cálculos do 13º salário no Persona SQL, é importante você saber justamente que você precisa parametrizar, né, o sistema antes de começar a fazer os cálculos. Isso porque, se você não parametrizar o sistema, pode ser que lá na frente, quando você for fazer o cálculo do 13º, que algumas informações ou alguma informação venha ficar diferente daquilo que você espera. Então, para que você não tenha que calcular, depois desprocessar, para depois vir fazer a configuração necessária, então é melhor você já de antemão começar a fazer a configuração necessária, a parametrização, né, necessária, para que justamente você possa depois fazer os cálculos e assim obter o resultado que você espera, ok? Então, para começar, nós vamos entrar aqui em empresas, configuração, cálculos, cálculos de funcionários. Aqui na configuração de cálculos de funcionários, estou subindo aqui a tela da configuração de cálculos de funcionários. Aqui embaixo eu tenho as abas, né? Tenho aqui gerais, folha, 13º, férias e rescisão. E é importante essa parametrização do sistema não somente para o 13º salário, mas também para os demais cálculos, né? Então, sempre que você puder, você deve entrar aqui e verificar a parametrização como está sendo cadastrada aqui dentro do seu sistema, né? Então, no nosso caso, nós vamos clicar aqui na aba de 13º salário. Aqui você vai verificar que existem, né, várias configurações, onde você pode marcar, né, justamente para que os cálculos venham sair da maneira que você espera. Por exemplo, média de horas extras, de rendimentos variáveis, né? Se você quer que seja calculado, se quer que seja calculado no adiantamento, se vai usar o mês do cálculo, né, para as médias, ok? Se vai usar apenas meses dentro do exercício corrente. Então, quer dizer, são várias configurações que você precisa verificar para que na hora que você for fazer os cálculos, eles venham estar de acordo com aquilo que você deseja, aquilo que você precisa, ok? Então, como configurações importantes que nós temos aqui, como eu acabei de falar, essa parte de calcular a média de horas extras e rendimentos variáveis, ela é muito importante, porque muitas das vezes você encontra diferenças, né? Principalmente quem veio do Gold, né, para o SQL, muitas das vezes gosta de comparar os cálculos e pode ser que, de repente, é, algum rendimento variável não tenha vindo ou tenha ficado com valor diferente ou, de repente, não está sendo levado para a média. Então, tudo isso é importante você verificar, tá ok? Dentre essas situações, nós temos essa daqui de desconsiderar meses com menos, aqui no caso está como 10 dias trabalhados, né? Mas normalmente o sistema vem com desconsiderar meses com menos de 15 dias trabalhados, né? Então essa configuração vai fazer com que, na hora que você for calcular o 13º, se o funcionário tiver trabalhado dentro do mês menos de 10 dias, como está configurado aqui, o sistema ele vai até levar o rendimento variável daquele mês para os cálculos de 13º, ok? Porém, esse valor só vai estar aparecendo no relatório, porque do lado dele vai estar escrito lá, mês ignorado.
porque o funcionário ele trabalhou menos, nesse caso aqui, de 10 dias, então ele aparece no relatório, porém ele não está sendo utilizado para a soma das médias e ele também não está sendo utilizado aquele AVO para o cálculo das médias de 13º. Então, se você for comparar um relatório, por exemplo, do Persona Gold com o do Persona SQL, você vai ver que vai existir diferença se essa configuração estiver marcada aqui. Então, para que isso não aconteça, você pode entrar aqui e zerar esses campos, né, de desconsiderar meses com menos tantos dias trabalhados, tanto para a média de horas extras quanto para a média de rendimentos variáveis. Tá? Então, essa configuração ela é importante por quê? Porque ela vai fazer com que, se o funcionário naquele mês ele teve um rendimento variável, ele teve horas extras, essas informações vão ser levadas, né, vão continuar sendo levadas para o relatório, só que o sistema ele vai passar a pegar aquele determinado mês para o cálculo das médias e vai considerar aquele mês também para o cálculo das médias. Ok? Então isso é importante justamente para que você possa levar essas informações para o relatório e não somente levar, para que essas informações estejam realmente sendo consideradas para os cálculos das médias e também o AVO para o cálculo das médias, ok? Então isso aqui é muito importante, eu bato sempre nessa tecla aqui da gente configurar, fazer a configuração correta e colocar nesse campo aqui como 0, justamente para que você tenha todas as informações sendo calculadas para as médias dos rendimentos variáveis, ok? Porque isso existem muitas dúvidas com relação a isso e muitos chamados criados muitas das vezes porque essa configuração aqui não foi feita, ok? Então a gente procura trazer aqui para o curso justamente para que o pessoal se vier a se deparar com uma situação como essa de encontrar no relatório, né, algum mês como mês ignorado, você entrar aqui no campo e zerar, né, esses campos aqui, depois confirmar, justamente para que a média seja feita na sua totalidade. Ok? Muito bem. Então, depois que você fez a configuração, parametrizou o sistema, né, conforme você deseja, aqui nessa parte aqui de configuração de cálculo de funcionários, você deve verificar também aqui em cadastros, sindicatos, na aba cálculos, você vai encontrar aqui a parte de médias de 13º salário, ok? Normalmente as médias de 13º salário são, o número de meses são 12, né? Então normalmente a gente não modifica isso, ok? A não ser que de repente tenha alguma convenção coletiva que fale algo diferente, você pode alterar aqui, ok? Mas normalmente a gente coloca sempre 12 meses, fica sempre configurado dessa forma. O que tem de diferente aqui, porque às vezes acontece em algumas convenções de usar somente os 5 maiores valores, 6 maiores valores, para poder calcular a média de 13º salário. Então, se for esse o caso, você teria como clicar aqui em usar e colocar aqui a quantidade de maiores valores que você quer utilizar dentro do cálculo, ok? Isso é uma situação bem particular, né? A maioria das empresas não trabalha dessa forma, mas é uma situação que pode existir. E se ela existir, você tem como entrar aqui no cadastro do sindicato, marcar essa opção usar e colocar aqui a quantidade de maiores valores para que o sistema possa fazer dessa forma, ok? Então, depois que você fez essa configuração, verificou essa informação, você pode sair dessa tela, ou então se de repente você não tem nenhuma configuração a fazer nessa tela aqui, você não precisa nem mexer.
Você vai entrar, então, aqui em funcionários, cadastro completo. E aqui você vai clicar em ocorrências e você vai cadastrar as faltas do funcionário aqui dentro. Tá? Vai colocar aqui as faltas, principalmente as injustificadas, né? É importante que esse campo faltas esteja sempre configurado, apesar de você movimentar a rubrica de faltas e fazer o lançamento para a folha, calcular na folha de pagamento, é importante que você cadastre as faltas do funcionário, até porque se forem faltas injustificadas, né, o funcionário faltar muitas vezes dentro do mês, ele pode perder o AVO, né, de 13º, ok? Então, é importante que você configure as faltas corretamente, justamente para fazer com que essas informações venham ser levadas para o cálculo e, no caso do funcionário tendo muitas faltas, ele pode vir até perder o alvo de 13º e não ter mais direito ao 13º, ok? Outra informação importante fica aqui em cadastros, rubricas. Aqui em cadastros, rubricas, você vai verificar o seguinte: todas as rubricas que você tem no que é do tipo de cálculo folha, na hora que você faz a movimentação para os cálculos, na hora que você faz a movimentação para os cálculos, o que, que acontece? Você tem uma rubrica, vamos supor, salário base, é uma rubrica do tipo de cálculo folha, né? Se você clicar aqui em cálculos, você vai ver que você só vai poder movimentar aquela determinada rubrica para o tipo de cálculo que esteja associado à folha de pagamento somente, que será, no caso, tipo de folha, adiantamento, folha, folha corretiva e rescisão, que nesse caso para que seja levado para o cálculo dentro da rescisão. Né? Então, sempre que você tiver uma rubrica no tipo de cálculo folha, você na hora de movimentar, você só pode movimentar a rubrica para esses tipos de cálculo. Então aqui dentro você não vai encontrar 13º e não vai encontrar férias. Então, para que você venha movimentar a rubrica, né, para que ela seja, de repente, levada para um cálculo de 13º, então o que, que você precisa fazer? Você precisa criar, neste caso, uma rubrica de 13º salário. Obviamente que essa rubrica, no tipo de cálculo 13º salário, eu estou falando aqui de uma rubrica onde ela não foi levada para a média e que você quer que esta rubrica venha a ser somada ao salário, né, para que seja feito o cálculo da maior remuneração, e aí depois você tenha esse valor dentro do, dentro do cálculo de 13º. Tá? Então, é importante que você verifique, né, a sua rubrica. Primeiro, se ela deve entrar para a média, né, a rubrica, por exemplo, hora extra vai entrar para a média, né, por exemplo, uma comissão, uma gratificação vai entrar para a média, né, normalmente entra. Né? Agora, existem rubricas que não entram para a média. Então, essas rubricas que não entram para a média, então você vai precisar criar uma rubrica, essa rubrica, no tipo de cálculo 13º, tá? Marcar como maior remuneração para fazer com que essa rubrica seja levada para o cálculo de 13º, seja ele adiantamento de 13º, 13º
parcela final e 13º complemento. Então, você vai marcar essa opção e depois você vai movimentar essa rubrica para que o cálculo venha a ser levado para dentro do cálculo de 13º, ok? Então, é importante que você primeiro verifique as rubricas que você trabalha todo mês, no mês a mês, né, na folha de pagamento. Então, como eu falei antes, se você tem uma rubrica, por exemplo, uma rubrica de comissão, né? A rubrica de comissão, para que ela seja levada para as médias, é necessário que essa informação aqui de totaliza para médias esteja marcado aqui, ó, rendimentos variáveis, e o flag dos tipos de cálculos precisa estar marcados também, que no caso aqui está marcado para férias, 13º, rescisão e licença maternidade, ok? Então, essa rubrica aqui, conforme forem calculadas as folhas de pagamento do mês a mês, né, todos os meses que eu tiver essa rubrica aqui, o sistema vai levar o valor dessa rubrica para as médias dos rendimentos variáveis. Por quê? Porque assim está configurado. Está aqui como totaliza para médias. Quem veio de migração do Persona Gold para o SQL deve lembrar que no Persona Gold eram gerados totalizadores, né? Existia lá o 50T3, que era para o total de rendimentos variáveis, e o 50T4, que era para o total de horas extras, né? No SQL não existem mais totalizadores. Então, a própria rubrica é o totalizador, desde que essa informação de totaliza para médias esteja configurada aqui como rendimentos variáveis, no caso aqui da comissão, ou como horas extras, no caso das horas extras, das rubricas de horas extras que você tem configurado aqui dentro do sistema, tá? Então, todas as rubricas que você tem, você precisa ver se elas estão configuradas corretamente, se elas estão sendo totalizadas, né, para as médias, ok? Aquelas que precisam ser totalizadas para as médias, e aquelas que não devem ser totalizadas para as médias, você deve deixá-las em branco, porque aí, no caso, vamos supor, eu tenho aqui uma rubrica de quebra de caixa, né, e ela não é totalizada para a média. Então, todo mês existe o cálculo, está sendo pago para o funcionário, porém, essa rubrica não vai ser levada para as médias. Mas aí, quando chega o 13º, ou chega o cálculo das férias, ou de uma rescisão, aí você precisa fazer com que essa informação seja somada ao salário, né? Vamos supor que seja esse seu caso, que você tem uma rubrica em que você não leva ela para as médias, mas que você precisa fazer com que ela seja somada ao salário para que venha a ser calculado, vamos, aqui no nosso caso, o 13º em cima dessa rubrica. Então, o que que você precisa fazer? Então, o primeiro passo é justamente esse, é criar uma rubrica do tipo de cálculo 13º, tá? Colocar nas incidências o flag, marcar o flag de maior remuneração, ok? Configurar aqui, colocar as informações todas, gravar, para que justamente depois você possa movimentar essa rubrica para os cálculos. Então, para fazer os cálculos agora do 13º, eu vou sair aqui do cadastro de rubricas, vou voltar aqui na movimentação do funcionário. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho. Tá. Deixa eu desprocessar um cálculo aqui, para a gente poder calcular aqui o 13º. Tá. Então, na hora em que eu for movimentar essa rubrica,
para o cálculo de 13º, eu tenho aqui as opções de fazer os cálculos, né? Para o adiantamento de 13º salário, utilizar essa rubrica para o adiantamento de 13º salário, para o 13º salário, parcela final, e para o 13º salário, complemento, no caso essa folha de complemento de 13º salário. Então, eu tenho essas opções, além, claro, da rescisão, né? Então, todas essas informações aqui, né, são para os cálculos de 13º, inclusive o 13º na rescisão, dentro da rescisão, tá? Então, se eu preciso fazer com que essa rubrica entre no meu adiantamento de 13º, na parcela final e no complemento de 13º, então eu vou marcar as opções e vou gravar. Movimentei a rubrica, vou entrar aqui em cálculos 13º. Eu tenho aqui, primeiramente, né, o adiantamento. Vou colocar aqui o adiantamento em novembro. E aqui em cima eu tenho esses dois botões aqui. Um é o de confirma e o outro é o de relatório. O botão de relatório vai fazer com que o relatório de 13º, de acompanhamento de 13º, venha aparecer na tela e ali eu vou verificar se os cálculos... Espera aí, deixa eu ver se eu tenho já algum cálculo aqui feito. Ah, eu já tinha cálculo aqui. Ok. Deixa eu só desprocessar aqui para a gente continuar. Muito bem. Então, voltando aqui, no 13º adiantamento, eu tenho aqui a parte do relatório, que é o acompanhamento, né, de 13º, nesse caso aqui é do adiantamento de 13º, onde ele me traz todas as informações das médias dos rendimentos variáveis, das médias de horas extras, e aqui embaixo ele me dá o valor, né, o somatório e os valores para poder demonstrar o quanto será de adiantamento de 13º. Sendo que o valor que eu movimentei lá como adiantamento de 13º e marquei como maior remuneração, ele foi trazido para cá. Então, o quebra de caixa, no valor de R$ 225, ele está aqui, e ele vai ser utilizado aqui embaixo para somar ao salário, que aqui está, mais as médias dos rendimentos variáveis, média de horas extras, e aqui esse movimento para maior remuneração, que são os R$ 225, está sendo trazido para cá. No caso, o sistema, ele acha esse valor aqui, esse total, né, como uma base para poder calcular o 13º, e aí ele joga os 50% para pagar o adiantamento do funcionário. Ok? Então, o adiantamento, o valor bruto será esse, R$ 1.288,81, sendo que no adiantamento, né, não existem descontos, vai ser somente os 8% do fundo de garantia, que aí ele vai entrar juntamente
com o mês que foi calculado, esse adiantamento de 13º salário vai entrar junto com a folha do mês, né, para o pagamento da CFIP, ok? Então, essa informação aqui é do adiantamento de 13º salário. Então, vamos supor que, de repente, alguma informação estivesse errada e que você precisasse ajustar, fazer alguma configuração, né, algo desse sentido. Então, quando você tem esse tipo de situação, que o relatório não está correto, e que você precisa mexer, precisa alterar, fazer alguma modificação, você pode sair do relatório, tá? Lembrando o seguinte, que quando você sai do relatório, tá, não quer dizer que o cálculo esteja gravado. O cálculo não está gravado. Você pode entrar no relatório e sair do relatório diversas vezes, que o cálculo de 13º em si, do adiantamento 13º que a gente está vendo aqui, ele não vai estar gravado. Então você tem essa facilidade de visualizar, sair, sem precisar ter que desprocessar o cálculo de 13º, ou seja ele qual for. Tá? O sistema do Persona SQL, você tem essa possibilidade de visualizar os relatórios sem estar gravando. Com isso, você não precisa ficar desprocessando o cálculo toda hora. Ok? Então você saiu do relatório, ajusta aquilo que precisa ajustar, e aí depois você pode entrar aqui, visualizar o relatório novamente, e aí o relatório estando ok, você vai sair e para gravar o cálculo nesse caso aqui, do adiantamento de 13º salário, você vai clicar em confirma, e aí sim, quando ele te disser aqui cálculo finalizado, é porque o cálculo realmente está gravado. Se você tiver que mexer alguma coisa agora, daqui para frente, aí sim você vai ter que desprocessar o cálculo. Ok? Então, depois que você clicou aqui em confirma, você está demonstrando para o sistema que o cálculo está efetivamente gravado. Ok? Então, muito bem. Então, vamos supor que agora eu tenha que calcular o 13º parcela final. Então, clicando aqui no 13º parcela final, competência dezembro, a data de pagamento está ali. Eu tenho aqui o funcionário, eu vou clicar lá no relatório. Ele vai me mostrar novamente a quebra de caixa, vai trazer as informações todas. E aqui no final eu tenho o salário, a média dos rendimentos variáveis, a média de horas extras, novamente os R$ 225 da maior remuneração, ok? E aqui ele faz o cálculo e diminui o valor do adiantamento de 13º salário, colocando esse valor aqui como um valor que é um valor semi-bruto, vamos dizer assim, né? Porque tem um valor bruto aqui menos o que já foi adiantado, ok? Então nós vamos ter, na verdade, esse valor bruto aqui menos o adiantamento e menos os encargos, né? O INSS, imposto de renda e pensão alimentícia se tiver, ok? Então esse relatório ele é muito importante justamente para que você possa ter esse acompanhamento, verificar as médias, verificar não só as médias de rendimentos variáveis, como de horas extras também, e visualizar se a informação que você movimentou para os cálculos, né, de adiantamento 13º parcela final e complementar, se ele foi trazido para que ele seja somado ao salário e depois encontrado o valor base para o cálculo de 13º, ok? Então, é importantíssimo ter esse relatório. Se você quiser gravar, você pode clicar aqui para gravar em PDF, deixar ele gravado, né? Justamente para que, de repente, você precisar consultar alguma coisa, você pode consultar esse relatório e verificar como que o sistema chegou naquele determinado valor, tá? Então, depois que você verificou essas informações, você vai ver que você vai sair aqui do relatório e vai
confirmar o cálculo. E aí você gerou, né, gravou o cálculo de 13º salário, e aí você vai enviar, né, essas informações da parcela final, né, na CFIP, recolhido na competência 12 e é informado na competência 13, tá? Então, na competência 12 vai entrar tudo que estiver na folha de pagamento, ok, do mês 12, mais o 13º parcela final que foi pago, né, que no caso está sendo, está com a competência do mês 12. Então, paga-se na competência 12 e informa na competência 13. Por isso que na hora em que for gerar a CFIP da competência 13, na hora em que você colocar a informação aqui da competência 13, você deve alterar a modalidade do arquivo, né, de recolhimento para declaração ao FGTS e à Previdência, tá? E eu estou falando nessa situação porque já vi alguns chamados sendo criados justamente porque na hora em que vai importar a CFIP dentro o arquivo CFIP dentro do programa da Caixa, alguns clientes não estavam mudando, alterando a modalidade do arquivo. Então, estava dando uma inconsistência lá na CFIP dizendo que a modalidade não era aquela, a modalidade a ser informada não era aquela. Justamente porque a modalidade do arquivo, quando é competência de 13º salário, ela não é recolhimento ao FGTS e à Previdência, e sim declaração ao FGTS e à Previdência. Porque você, como eu falei antes, você vai recolher na competência 12, junto com a folha do mês 12, mas você vai somente informar na competência 13. Então, se você vai somente informar na competência 13, você precisa aqui dentro da modalidade do arquivo alterar para declaração ao FGTS e à Previdência, ok? Fazendo dessa forma, você consegue gerar a tua CFIP, né, envia a tua CFIP corretamente. Tem muitos que perguntam, né, como é que qual a data, né, que deveria enviar, né, a sua CFIP de 13º, já que ela não é um recolhimento, ela é somente uma informação, né? Então eu sempre falo o seguinte, olha, você terminou os seus cálculos, né? Você terminou de fazer a tua folha de dezembro, né? Você calculou primeiramente, né? A tua parcela final de 13º, depois você calculou a tua folha de pagamento de dezembro, ok? Você imediatamente já calcula o 13º complementar e logo em seguida você já envia a tua CFIP de 13º salário para você ficar livre, né? Ficar já com as informações já todas elas enviadas. Então você gerou as folhas que você precisa gerar, de 13º, folha do mês de dezembro, né? E depois 13º complementar. Você gerou as tuas folhas, tá tudo ok? Conferiu, tá tudo certo? Já envia logo a CFIP de 13º e aí você já fica livre logo, essas informações já vão ser logo enviadas, né? Serão logo enviadas para a Caixa Econômica e aí você já vai estar com as suas obrigações em dia. Faltando apenas você gerar a tua CFIP, né, da competência 12, levando as informações da folha e do 13º para o pagamento da guia, ok? Então, essa dica aqui ela é importante, justamente para que você não tenha inconsistência na hora em que for gerar o 13º salário, ok? Muito bem. Mas existem também aquelas situações, né, que
no caso, o funcionário, ele pode ter, né, um rendimento variável no mês de dezembro maior ou menor, ou até mesmo igual àquilo que ele já vinha recebendo nos outros meses. Né? Existem essas situações. Para essas situações, né, é que existe o 13º complementar. Então, pois bem, quando que acontece isso? Quando a gente calcula, né, o 13º salário, as médias dos rendimentos variáveis, né, elas serão computadas de janeiro até novembro. Isso porque a folha do mês de dezembro, como você tem que pagar o 13º parcela final até 20 de dezembro, então a folha do mês de dezembro, ela não está fechada. Então, se a folha não está fechada, obviamente você não tem a média do rendimento variável de dezembro, você só tem até a do mês de novembro, que é quando a folha está fechada. Então, o sistema ele vai pegar e vai fazer, né, um cálculo, né, vai pegar todas aquelas médias, vai dividir por 11, né, e vai chegar a um determinado valor das médias para você calcular o seu 13º parcela final. Depois que você calculou o 13º e aí você calculou a tua folha de pagamento, aí sim você passa a ter a folha de dezembro fechada e aí você tem aquele mês de dezembro, né, com a média que o funcionário teve, no caso, desculpa, o rendimento variável que o funcionário teve naquele mês. Com isso, você precisa calcular o 13º complementar. Justamente por quê? Porque aí você vai fazer o cálculo do 13º complementar, o sistema vai levar essa informação do rendimento variável de dezembro. Então, se o funcionário ele teve um rendimento variável superior ao que ele vinha tendo, então ele vai ter um 13º complementar a receber. Se por um acaso o funcionário tiver um rendimento variável inferior ao que ele vinha recebendo, ou se não tiver rendimento variável no mês de dezembro, o que, que vai acontecer? Aquela média, né, que vinha sendo trazida, né, de janeiro a novembro, ele vai passar a ser de janeiro a dezembro, e aí vai ser dividido por 12, ao invés de ser dividido por 11, como foi feito no cálculo da parcela final. Então, quando você pega aquela informação e divide por 12, né, você vai ver que o resultado, a média, ela acaba ficando menor do que aquilo que foi pago. E sendo a média inferior àquilo que foi pago, você tem a opção dentro do sistema de descontar do funcionário o 13º complementar, aquela parte que foi a mais, tá? Mas para que você venha descontar, né, do funcionário, que você tenha esse valor para descontar, você precisa fazer uma configuração aqui no sistema, tá? Que fica aqui em empresas, configuração cálculos, cálculos de funcionários, aquela mesma tela que eu entrei lá no início, aqui do 13º salário, você tem essa opção aqui, ó, descontar o complemento negativo na folha. Então, se esse flag aqui estiver marcado, ele vai fazer com que, se o funcionário tiver que ser descontado no seu 13º complementar, o sistema vai pegar e vai criar um arredondamento para que seja descontado na folha de pagamento do mês de janeiro. Então, o sistema ele vai fazer isso automaticamente, justamente para que essa informação venha a ser descontada na folha de janeiro. Mas primeiro, você precisa aqui na configuração de 13º salário marcar esse flag de descontar o complemento negativo da folha. Se por um acaso a empresa não quiser descontar do funcionário, não tem problema, é só deixar desmarcada aqui essa opção, que aí no caso não vai ser descontado do funcionário. Agora, se for descontar, tem que marcar o flag, e aí nós vamos fazer agora esse cálculo, justamente para demonstrar como que o sistema vai trabalhar dessa forma.
Então eu vou entrar aqui, primeiro eu vou desprocessar o cálculo da folha que eu tenho desse funcionário. Vou entrar aqui na movimentação dele. Primeiro, eu vou demonstrar aqui se ele tivesse direito a receber o 13º complementar, como seria, tá? Então eu vou calcular aqui a folha de pagamento desse funcionário. E aí eu vou calcular agora o 13º complementar. E aqui eu vou visualizar esse cálculo. Então, ele tem aqui um complemento de 13º salário, no valor de R$ 35,51. E aqui ele tem o INSS de 13º, tá? Lembrando também o seguinte, somente no caso do 13º, nesse meu funcionário aqui não tem, pelo menos aqui, obviamente, no 13º complementar não vai ter imposto de renda. Mas existem casos, né, que no 13º existem funcionários que têm o desconto do IR no 13º, tá? É o caso aqui que eu tenho esse funcionário aqui. Se por um acaso o valor desse imposto de renda fosse inferior a R$ 10, tá? Se fosse, por exemplo, um imposto de renda R$ 5, tá? Essa informação do imposto de renda R$ 5, ela precisa e tem que estar aqui sendo descontado do funcionário, tá? Esse aqui é o único caso que você vai encontrar de valor inferior do imposto de renda, né? Inferior a R$ 10, que tem que ser descontado no recibo do funcionário, no contra-cheque do funcionário, tá? Então, se você encontrar no cálculo do 13º do seu funcionário, se você encontrar um desconto de imposto de renda abaixo de R$ 10, não é erro do sistema, não. Tá? Isso daí, no caso, é lei e tem que ser descontado, sim, o valor inferior a R$ 10. Seja ele R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, seja ele o valor qual for, tá? Ele tem que ser descontado aqui nessa no recibo de pagamento do contra-cheque do funcionário, ok? Então essa informação é correta e tem que ser descontado mesmo, tá bom? Não é erro do sistema não, ok? Então eu tenho aqui a informação do meu 13º. Outra informação importante aqui também é com relação à base de fundo de garantia, tá? Porque normalmente a base de FGTS tem que bater com a base de INSS. Então aqui você vai encontrar uma base de FGTS diferente. Por quê? Porque nós já tivemos um adiantamento de 13º, onde que já foi gerado o cálculo do FGTS e já foi enviado para a Cefip, né? Então, no caso, a base que vai ser elevada aqui da parcela final é a base cheia, a base total, menos a do adiantamento de 13º, ok? Então, por isso que você vai encontrar a base de FGTS diferente aqui. Você não vai encontrar, por exemplo, com o valor cheio, que é 2.554,65. Você vai encontrar o valor de 2.554,65 menos o adiantamento de 13º, ok? Então, depois que você verificou isso tudo, calculou o 13º, calculamos agora o 13º complementar. Eu vou fazer uma simulação, que no caso eu mostrei ainda há pouco o 13º complementar sendo pago. Então, eu vou mostrar agora o 13º complementar sendo descontado
para a folha de pagamento, ok? Então, eu vou desprocessar aqui o cálculo da funcionária. Vou entrar aqui na movimentação e vou excluir a comissão que eu tinha colocado e vou calcular novamente a folha. Então, no mês de dezembro, essa funcionária ela não teve rendimento variável, ok? Então, ela não teve o rendimento variável. Então, agora eu vou calcular aqui o 13º dela, parcela final. Lembrando que aquela configuração está marcada, né? Para que seja descontado na folha de pagamento. Espera aí. Acho que eu coloquei errado aqui, espera aí. É o complemento. Ah, tá. Entendi. Eu não desprocessei 13º complementar. Espera aí, deixa eu desprocessar aqui. Ok. Então, agora sim, vou lá no 13º complemento. Vou confirmar o cálculo. Cálculo finalizado. Então, vocês vão ver aqui, ó, que o sistema gerou um arredondamento positivo de 13º, tá? Valor de R$19,14, tá? Aqui para o 13º complementar, tem um saldo negativo aqui. Se eu filtrar aqui no mais cálculos em janeiro de 2019, ele vai mostrar que tem aqui um saldo negativo, tá? No valor de R$19,14 para descontar na folha de pagamento de janeiro de 2019, ok? Então, lembrando mais uma vez, para que isso aqui ocorra, é necessário que na configuração de cálculos do 13º dos funcionários, essa opção aqui, descontar o complemento negativo na folha, ele deve estar marcado justamente para que você possa descontar na folha, ok? Então essas informações, elas são importantes, né? É necessário você ter esse conhecimento justamente para que na hora que você for fazer os cálculos, você possa fazer de acordo com aquilo que você necessita, ok? Essa informação do 13º complementar também vai junto com a CFIP, da competência 12, tá? Essas informações são levadas para lá. E aí você vai gerar a tua CFIP competência 12, vai gerar a CFIP de competência 13, que é somente informações, né, para o Fundo de Garantia e a Previdência Social. E depois que você tiver enviado, você vai ter fechado esse ciclo, né, de cálculos aí de 13º salário, enviados encargos, gerados encargos, né, para que você possa fechar, concluir o seu trabalho com relação ao 13º, ok? Bom, pessoal, essas eram as principais informações que eu tinha para passar para vocês com relação ao 13º. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta,
tá? Eu estou abrindo esse espaço agora nesse momento para que vocês possam fazer perguntas, tá? Se por um acaso você não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a sua participação. Espero estar com vocês em uma próxima oportunidade, ok? E agradeço a participação e a presença de todos, tá? Se você tiver perguntas, vou estar aqui respondendo. Vou abrir esse espaço nesse momento para que você possa estar fazendo as perguntas para que a gente possa tirar as dúvidas caso vocês tenham. Tá ok? Eu vou só desligar o microfone, mas vou continuar aqui respondendo as perguntas de vocês. Ok? Se você não tiver nenhuma pergunta, eu agradeço a participação e até uma próxima.
Bom, pessoal, no caso, bom, primeiro, com relação à emissão de título, tá? Me envia, por favor, pode colocar lá no chamado, porque através do chamado, independentemente de quem estiver, eu consigo visualizar lá, tá? Coloca, por favor, lá no chamado mesmo, tá? Os prints, né? Tanto do valor da guia, tá? Quanto do o print lá da tela do título a pagar, tá? De repente eu vou ter que ver também com o pessoal lá do Finanças o que pode de repente estar ocorrendo, tá? E com relação a GPS, na hora que você for gerar a GPS, você vai gerar a GPS na competência 13, tá? Vai gerar a GPS na competência 13, no código que você está acostumado a fazer os pagamentos, né? Você vai gerar lá na competência 13. E a data de vencimento da GPS da competência 13, tá? É a mesma data da GPS de competência 11, né? Então, a GPS de competência 11, a data de pagamento é 20/12, a mesma data da GPS do 13º salário, tá? Que também é a data de vencimento é no dia 20 de dezembro, ok? Então, são duas guias distintas, uma competência 11 e a outra competência 13, tá? E sendo que as duas serão pagas na data de vencimento 20 de dezembro de 2018, ok? Então, você vai fazer todos os cálculos, tá? Da sua, lá do caso do 13º, vai fazer parcela final, né? Vai calcular a folha de dezembro, vai calcular o 13º complementar, e aí você vai calcular a tua guia de GPS de 13º salário, data de vencimento 20/12, ok? Na verdade, aqui, o que vai entrar vai ser somente o 13º salário, porque a folha de dezembro não vai estar fechada, né? Que a data de vencimento é 20/12, então você vai fazer o cálculo do teu 13º, parcela final, e aí no dia 20/12 você vai gerar a tua guia de GPS do 13º salário. Eu não sei se a tua dúvida seria somente isso ou se tem mais alguma outra dúvida com relação a GPS. Tá? Se você tiver outra dúvida, pode me passar, por favor. Com relação aqui ao título a pagar, eu não sei se de repente seria alguma configuração para ele poder pegar o restante das informações, né? No caso, quando você estava fazendo os- no caso dos meses anteriores, né? Você tinha, você vinha enviando, na verdade, né? Gerando os títulos a pagar com valor cheio. Essa foi a primeira vez que aconteceu isso. Nos meses anteriores ele vinha com valor cheio, agora não está vindo com valor cheio, está vindo somente o valor do funcionário, somente a parte do funcionário. Eu preciso também dessa informação, né? Saber se antes ele levava o valor integral e agora só está levando parte, né? Justamente para a gente poder ver se acontecer alguma coisa, alguma configuração. É a primeira vez que acontece, né? Não, tudo bem. Que essas informações são importantes depois na hora de a gente fazer um levantamento, da gente apurar, a gente precisa ter essas informações, tá? Me passa, por favor, o número do chamado com relação a essa parte aí do título a pagar. Me passa, por favor, o número de chamado para eu poder anotar aqui. E aí também manda, por favor, os prints lá para que a gente possa dar uma olhada e verificar o que está acontecendo. Tá ok? No seu caso, agora falando da GPS, né? A GPS da empresa do primeiro grupo precisa ser gerada pelo DCTF Web, devido ao faturamento. Entendi.
No caso, a gente vai ter que verificar com o pessoal lá que está tratando dessa parte do e-social, como é que está sendo gerada aí a DCTF Web, porque parece que tem algumas informações, o relatório, no caso, tem novos relatórios lá dentro do painel do e-social, dentro do Persona SQL, nós temos informações aqui, por exemplo, são relatórios, né, que você consegue visualizar todas as informações, encargos e tudo mais, né? E aí, no caso, essa situação da GPS, eu vou precisar ver, vou precisar analisar e verificar com eles lá como é que seria nesse caso, para a gente poder te responder. Tem algum chamado com relação a isso da DCTF Web, da GPS? Tem algum chamado? Se tiver um chamado, anexa para mim, por favor. Se não tiver, eu vou pedir para você criar, justamente para a gente poder verificar isso. Ainda não, né? Tá? Cria um chamado, por favor, para a gente poder verificar isso, tá? E aí eu vou verificar esse chamado que você criar para que a gente possa ver isso direitinho para ver como é que vai ser, tá bom? Enquanto isso, eu estou anotando aqui o chamado do título a pagar. Eu também vou estar analisando, verificando essa situação aqui para vocês, tá? Então, a princípio, né, como eu falei, para gerar é, a GPS, né, a maneira normal seria aquela que eu mostrei, né, sendo que você está numa outra situação, que por causa do faturamento, devido ao faturamento, você é do primeiro grupo, ou seja, precisa gerar pela DCTF Web. Né? Então, essa situação eu vou estar verificando junto com o pessoal lá que está à frente disso, né? E aí vou estar enviando a resposta para você. Mas para isso eu preciso justamente do teu chamado, né? Para que eu possa pegar esse teu chamado e te responder. Tá ok? Muito bem, pessoal. Se vocês tiverem outras perguntas para fazer, podem mandar as perguntas de vocês, tá ok? Tudo bem, pessoal. Mais ninguém tem pergunta? Tá ok, então. Bom, pessoal, então eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Essas duas situações que foram relatadas aqui do agora no bate-papo e no perguntas e respostas, eu vou estar analisando, ok? E vou estar respondendo a vocês, dando um levantamento sobre o que
acontecer o que pode estar acontecendo nessas situações, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Um excelente dia, um excelente trabalho, tá ok? E eu agradeço a participação de todos e até uma próxima. Bom dia a todos. Ok, beleza. Insere mesmo os chamados lá, as guias, né? Eu vou estar olhando para você. Pode ficar tranquilo que eu vou estar olhando e te respondendo hoje. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí. Bom dia para vocês, um bom trabalho. Nada.